Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa MMA de Liderança Gerencial. Você está assistindo aqui agora a aula introdutória desse curso, que está sendo cuidadosamente elaborado para poder levar aos profissionais da média gerência um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de comportamentos que vão fazer a diferença para que você, como profissional de gestão, que está nessa fase hoje da vida, na média gerência, que você tenha uma melhor qualificação e condição de entregar melhores resultados à sua empresa. O primeiro item que eu quero abordar aqui, que nós vamos abordar no programa do curso, é a diferença entre liderança e gestão. Muitas pessoas, às vezes, confundem a situação do líder com o gestor, o que é a liderança, o que é a gestão, acham que é a mesma coisa, se confundem isso. E aqui é importante a gente fazer essa divisão. A liderança está muito ligada à capacidade que nós temos de fazer com que as pessoas nos sigam, fazer com que as pessoas sejam influenciadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões, para que elas sigam aquilo que a gente está pedindo para que seja feito, para que atendam ao nosso comando. Então esse é o propósito da liderança. A liderança ela é fundamental para mobilizar as pessoas, para fazer as pessoas nos seguirem e aceitarem o nosso comando de uma forma positiva. Quando a gente fala de gestão, a gente já está falando de um universo um pouco diferente. A gente está falando de um ambiente mais técnico, de um ambiente que visa fazer com que a gente tenha capacidade de entregar resultado. A essência da gestão é o resultado. Tudo aquilo que precisa ser feito para gerar algum resultado esperado necessita de gestão. E aqui a gente está falando de técnicas, a gente está falando de método, e nem sempre a gente vai ter nas pessoas, naqueles que estão em cargos de comando, uma boa capacidade de liderança e uma boa capacidade de gestão. É certo, no entanto, que quando a gente consegue reunir a capacidade de liderança e a capacidade de gestão, a gente tende a performar muito melhor, porque, sem dúvida alguma, tudo aquilo que precisa ser executado, em sua grande maioria das vezes, requer o trabalho de pessoas. E para que a gente tenha pessoas ligadas a processos que precisam ser executados e tudo fluindo bem, é fundamental que a gente tenha técnicas de gestão associadas à liderança de grupos de trabalho. Uma vez que a gente percebe claramente a diferença entre liderança e gestão, queria falar com vocês agora sobre 4 características que são essenciais ao líder gerencial de sucesso. Aquele que vai liderar e vai gerir equipes e processos para poder ter êxito na sua atividade. Então, essas características são 4. O líder precisa ser analítico. O líder, o gestor, ele precisa ter a capacidade de lidar com a relação de causa e efeito das coisas. Muitas vezes, se a gente não tem essa capacidade, a gente toma decisões baseadas muitas vezes na intuição, baseado em percepção, e nem sempre baseada numa análise mais profunda da situação. E é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade analítica, porque em muitas ocorrências dentro do ambiente empresarial, a gente vai ter que se basear em fatos e dados, e não meramente no que a gente acha, no que a gente pensa a respeito de uma situação ou outra. Então essa é uma característica fundamental, e a gente tem líderes e gestores que são muito fortes nesse ponto. Cada uma dessas características que a gente vai ver aqui significa o seguinte, que muitas vezes a pessoa tem um perfil predominante de uma determinada característica. Ela às vezes não é muito forte em outras delas, mas essas 4, quando reunidas, tornam o profissional mais preparado, mais sólido para poder desenvolver a sua carreira como líder e gestor. A segunda característica fundamental é da exigência. O líder exigente é aquele que tem uma capacidade de cobrar, de fazer com que a equipe atue no detalhe das coisas, com que a equipe atue com determinação, com garra, indo buscar em todos os momentos o resultado que precisa ser feito, e é um líder que cobra durante todo o processo, que acompanha, que faz com que a equipe perceba que tem ali uma mão forte para que as coisas não saiam do rumo. Então, essa é uma outra característica que algumas pessoas têm muito bem desenvolvidas e se destacam por essa capacidade, por esse perfil
mais exigente. Nem sempre quer dizer que a pessoa exigente é uma pessoa analítica. E aí por isso que a gente vai colocando aqui cada uma delas e buscando entender como é que a gente busca complementaridade entre cada uma. A outra característica que eu observei ao longo da minha vida profissional em diversos líderes, tanto aqueles que foram meus liderados também, ou pessoas que foram meus superiores, são pessoas com a capacidade de diligência muito forte. O que significa isso? O líder diligente é aquele que ele é muito determinado, ele, por conta própria, ele vai buscar as circunstâncias necessárias para que as coisas aconteçam, ele supera obstáculos, ele negocia com os liderados, com os pares, com os superiores, e ele faz acontecer pela persistência e pela capacidade de ser diligente, de ir atrás do objetivo até o fim, não desistir em hipótese alguma. Então, eu vi muitas pessoas com essa característica e tendo êxito, mesmo que muitas vezes não fossem pessoas tão analíticas e tão exigentes, e deixavam muitas vezes de cobrar como deveriam, mas por si só faziam acontecer e iam muito na direção daquilo que precisavam. Mas o líder dirigente ele tem algumas dificuldades muitas vezes em cobrar da equipe, fazer com que a equipe faça acontecer. Então ele depende muito do seu próprio esforço. É uma característica importante, mas sempre que puder ser complementada com as outras, melhor ainda. A quarta característica é a do líder incentivador. É aquele que consegue fazer com que sua equipe se desenvolva de uma maneira a se tornar motivada pelo trabalho, interessada e comprometida em fazer o que precisa ser feito. Então ele trabalha muito com os elogios, ele trabalha com reconhecimento, percebe no olhar das pessoas aquele que está precisando de um estímulo aqui ou ali. Então esse é um perfil também muito importante. Mas como vocês podem notar, é muito difícil ter uma pessoa com esses 4 perfis, com essas 4 características no mesmo nível de potência. No entanto, o que eu quero passar para vocês aqui é que essas 4 características fundamentais podem ser desenvolvidas. E na medida que elas forem desenvolvidas e nós nos tornarmos fortes em cada uma delas, e na medida em que a gente percebe aquilo que a gente precisa melhorar, aqui vem um ponto importante para a gente se tornar um líder melhor. Então é importante a gente entender que para a gente ter excelência na liderança, a gente precisa ter essa capacidade analítica forte, a capacidade de sermos exigentes e cobrarmos as pessoas e desenvolvermos as pessoas, a sermos diligentes, ou seja, irmos atrás das coisas, aonde estiver emperrando, que a gente vá lá e desembarace, que a gente não desista nunca, que a gente vá buscar a solução do problema onde ela estiver, e que a gente nunca esqueça que as pessoas precisam de estímulo, que as pessoas precisam de incentivos, de reconhecimento, que não é só cobrar, não é só bater, como a gente diz aí no popular. A gente precisa também de afago, a gente precisa também fazer com que as pessoas se sintam bem, que a sua mente, a mente de cada um dos nossos liderados esteja forte e vibrante para que eles estejam junto conosco na empreitada. E eu queria falar também sobre o conceito MMA. Por que esse programa tem o nome de MMA? É porque é um conceito que eu batizei aqui de mentalidade, método e atitude. Ou seja, ao longo da minha vida profissional, eu percebi claramente que foram essas 3 coisas que me tornaram um gestor melhor, que me fizeram ter ascensão profissional, que me fizeram ter êxito. E lógico que durante o meu percurso eu não tinha noção clara disso, mas conforme a experiência foi evoluindo, foi chegando, e hoje tenho 30 anos de experiência em cargos de gestão, eu percebi e decodifiquei para fazer esse programa, eu procurei entender onde foi que eu acertei, o que me levou ao êxito, o que me levou ao próximo nível. E o MMA, que está nesse tripé de mentalidade, método e atitude, começando um pouco primeiro pela mentalidade, significa como que eu pensei, como que eu agia, como que eu mentalizava aquilo que eu precisava fazer, como eu me tornava uma pessoa mentalmente forte para lidar com os inúmeros desafios que a carreira de gestão nos impõe. E o método, eu percebi que ao longo do tempo eu tinha uma forma de organizar o meu pensamento para poder tomar as decisões, para tomar as ações corretas, para garantir
que eu não deixasse escapar aquilo que precisava ser feito para que os resultados pudessem acontecer. E, naturalmente, dali existia um método que, com o tempo, eu fui entendendo e decodifiquei e estou trazendo isso aqui para compartilhar com vocês. É um aprendizado de muitos anos de vivência, muitos anos de experiência, e que agora eu estou trazendo de uma forma muito mais didática para poder ajudar você que está nessa função gerencial. E no tocante às atitudes, o que eu notei também? Que ao longo do tempo, uma série de atitudes que eu fui tendo, algumas erradas e que eu fui descartando, e algumas certas, que me levaram a receber reconhecimento, me levaram a receber, em vários momentos, assim, a pessoa que estava ao meu lado, meu interlocutor, falando, valorizando aquele ponto, aquela forma de eu agir. Então, são atitudes que eu classifiquei e trouxe aqui para vocês, para que vocês possam entender como essas atitudes podem ajudar você a realmente ter sucesso na carreira de gestão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade, para que fique claro para vocês, e a gente vai ver isso com maior profundidade ao longo do curso, mas eu quero passar já nessa aula introdutória como que a gente desenvolve essa mentalidade que eu chamo uma mentalidade 4x4, porque é uma mentalidade onde temos aqui 4 hábitos de um lado, né, 4 comportamentos de outro, que nos levam a autoconfiança orientada a resultados. Bom, o que a gente pode falar no quesito da autoconfiança? Como é que a gente desenvolve a autoconfiança? E o que eu aprendi através da minha experiência? Eu aprendi que a gente tem na motivação o que é o nosso fator principal para a gente poder começar qualquer coisa e se manter forte e vibrante para que façamos acontecer. Mas o que é motivação? Muita gente confunde o que é motivação. Entende que alguém pode nos motivar, mas na verdade não é isso que acontece. A motivação é algo intrínseco, é algo de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. Ninguém motiva ninguém, porque o motivo da ação é um motivo que está dentro de nós, está dentro da nossa vida, das nossas experiências, do nosso íntimo. Então, o que são os motivos para a ação? E a gente tem 3 motivos básicos para uma pessoa agir, para fazer com que ela tenha iniciativa para fazer as coisas. O primeiro é a necessidade. Se eu tenho necessidade, eu tenho um motivo para agir, eu ajo. Se eu tenho desejo, é outra coisa que me faz agir. Eu quero fazer aquela coisa, eu quero ter aquilo, eu quero ser daquela forma, então eu tenho motivo para agir. E o terceiro ponto é a paixão. Se eu tenho paixão por uma coisa, com certeza eu vou agir, porque aquilo me estimula, aquilo me impulsiona para fazer. Então a motivação, ela é baseada nesses 3 pontos: necessidade, desejo e paixão. E aí, quando a gente está falando na carreira de gestão, para você ter essa gana de superar os desafios, de fazer com que a entrega de resultados seja algo que esteja no seu DNA, na sua vontade, no seu objetivo profissional, é fundamental que você consiga reunir esses 3 pontos, né? Trabalhar porque você tem a necessidade, né, de ganhar dinheiro, de sustentar sua família, mas ter o desejo de ser reconhecido e valorizado, um pouco de vaidade também, no sentido de querer ser um gestor reconhecido e valorizado, e ter a paixão por essa profissão, porque a gestão é uma profissão, é uma carreira que pode te levar muito longe, pode te levar a carreiras, a cargos, a possibilidades muito sólidas e que permitam você ganhar bastante dinheiro, desde que você seja capaz de entregar resultados e ser reconhecido e ganhar novas oportunidades. Então, quando você tem paixão, naturalmente você consegue evoluir com segurança na área da gestão. Então, essa mentalidade que envolve o desenvolvimento da autoconfiança, ela começa com essa motivação forte. O segundo ponto, dentro da autoconfiança, é a questão do foco. Muitas pessoas têm muita dificuldade em ter foco para fazer as coisas. E é natural na área de gestão que isso aconteça, que a perda de foco aconteça com frequência. E a falta de foco ou a perda de foco, eu digo para você com muita segurança, é o que derruba a maioria dos gestores. Porque as pessoas acreditam que podem fazer muitas coisas simultaneamente. E aí é o ledo engano, e aí que as pessoas caem no cavalo. Porque
se fosse normal a gente ter, como algumas pessoas, eu posso ter foco nisso, naquilo outro, então não é foco. Foco é aquilo que você consegue garantir que você está olhando com profundidade, garantir que você está indo no seu melhor, garantindo que você está dando o seu melhor para que aquilo aconteça. Então, com a motivação, a gente começa qualquer coisa. A gente tem aquela energia impulsionadora no primeiro momento, mas a gente precisa do foco para que a gente possa priorizar e, ao priorizar, a gente consiga ir até o final e entregar. Então, por que a autoconfiança tem esses dois primeiros pilares importantes? Porque se eu estou motivado, eu me torno confiante. Se eu tenho foco e eu começo a ver que eu consigo realizar e começo a ver as coisas acontecerem, eu me torno também mais autoconfiante. Mas isso não basta. O terceiro ponto da autoconfiança, para desenvolver essa autoconfiança, é a disciplina. Eu preciso ter disciplina. E muitas pessoas também têm dificuldade com a disciplina. De ter uma agenda, de cumprir essa agenda, de fazer com que as coisas sejam feitas dentro daquele tempo que está previsto, que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas repetidamente. Então a disciplina, ela é fundamental para que a gente consiga, através da repetição, através do cumprimento da agenda, do cumprimento de prazos, que a gente realize. E quando a gente percebe o progresso, ou seja, eu comecei com a motivação, eu consegui iniciar minhas realizações através do foco, porque eu priorizei, eu vejo o progresso através da disciplina, mas agora tem o quarto e mais importante pilar para desenvolver minha autoconfiança, que é o quê? A consistência. Ou seja, com motivação eu começo, com disciplina eu progrido, com foco eu me mantenho concentrado, mas sem consistência eu não realizo, eu não consigo conquistar objetivos. E o que é a consistência? A consistência ela é baseada também em três pilares fundamentais: eficiência, eficácia e prazos. O que é a diferença de eficiência para eficácia? Eficiência está ligado a eu conseguir fazer as coisas certas. Ou seja, eu sei o que precisa ser feito e faço. Mas eu preciso ser eficaz também. E o que é ser eficaz? É fazer certo as coisas. E aí tem uma diferença. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui, trazendo, por exemplo, a área comercial. Imagine que fazer as coisas certas significa, para uma determinada equipe, fazer uma prospecção em volume X num tempo Y. E eu vou lá e faço essa prospecção que precisa ser feita no tempo X, né, na quantidade Y. No entanto, por eu não ter a devida técnica, eu não faço certo as coisas. Então veja, eu preciso ter essa capacidade de fazer o que precisa ser feito, que é ser eficiente, mas eu também preciso da boa técnica para fazer certo as coisas. É isso que dá consistência a um trabalho, quando eu faço as coisas certas e quando eu faço certo as coisas. E o mais importante também, ou tão importante quanto, quando eu faço isso do tempo que precisa ser feito. Então, consistência é algo que a gente precisa adquirir e precisa desenvolver com o tempo. E só quando a gente desenvolve consistência, a gente começa a entregar resultado repetidas vezes. E isso traz a autoconfiança, porque nada traz mais autoconfiança do que a gente entregar resultados permanentemente. Então, motivação, foco, disciplina e consistência são as maneiras da gente desenvolver essa autoconfiança. E no nosso curso eu vou entrar em detalhes de como a gente desenvolver esses 4 pontos e ter uma autoconfiança muito forte. E a orientação a resultados, e naturalmente a autoconfiança também está relacionada, mas ela está ligada a 4 outros pontos importantes, e daí o 4x4, 4 onde eu tenho motivação, foco, disciplina e consistência, e os outros 4 que são da minha orientação plena aos resultados, onde eu tenho, a preparação, eu tenho que me manter em permanente estágio de preparação, a gente nunca está pronto, a gente sempre tem que estar nos preparando para as novas situações, conhecendo novas coisas, desenvolvendo novas habilidades. Então, na medida que eu estou em constante preparação, eu me mantenho também forte, confiante e na direção dos resultados que preciso alcançar. E
me mantenho convicto, que é o segundo ponto, que é a convicção. Ou seja, um profissional de gestão, ele precisa ter convicções, ele precisa saber o que ele está fazendo e ele precisa fazer com que essa potência da convicção impulsione ele para aquilo que ele precisa fazer o tempo todo. E se eu estou preparado, se eu estou convicto, o meu próximo passo é a intensidade. É fundamental que a gente desenvolva a intensidade no trabalho. Um líder que não é intenso, que não fica ligado nos objetivos que precisa cumprir, não fica ligado nos detalhes, não fica em cima do seu grupo de trabalho, de forma a não dar espaço para que as coisas erradas aconteçam, que não se antecipa para poder perceber que as coisas estão saindo muitas vezes do rumo. Então, se não tiver essa intensidade, você vai falhar nos seus resultados. Então, é preciso ser intenso, é preciso, do início do dia ao final do dia, que você esteja ligado em tudo que está acontecendo, em tudo aquilo que pode tanto melhorar a tua performance, quanto que possa afetar negativamente a sua performance. Então, intenso, essa palavra é fundamental para você ter sucesso como líder e um gestor eficaz. E por último, complementando a questão da orientação de resultados, você precisa desenvolver também a resiliência. Até porque você pode ter certeza absoluta de que por mais que você planeje, por mais concentrado que você esteja, por mais foco, por mais disciplina que você tenha, muitas vezes as coisas vão sair do lugar. Muitas vezes as coisas não vão acontecer como você quer. É uma perda inesperada na sua equipe. É um problema externo que vai acontecer, que vai impactar o teu trabalho. São coisas, é a mudança de um diretor que está saindo, é a mudança de gestão que vai afetar o desempenho da tua atividade, do teu trabalho, da tua área de atuação. Mas como é que você lida com isso? E aí é importante desenvolver a resiliência. A resiliência é uma capacidade fundamental para quem é gestor, porque você pode ter certeza absoluta, como eu disse antes, muitas vezes as coisas vão sair do eixo. E você precisa estar preparado para lidar com isso, absorver esses problemas, encontrar novos caminhos, recolocar as coisas no rumo sem perder a sua autoconfiança, sem perder aquilo de certo que você sempre fez e deu resultado. E é aqui que muita gente se perde, porque quando as coisas começam a sair, às vezes, por N situações, as pessoas querem mudar tudo, querem modificar as coisas de uma vez só, e nem sempre isso é necessário. As correções são importantes, mas você tem que ter, se você está preparado, se você está convicto, você vai fazer as correções, você vai ser resiliente o suficiente e vai colocar novamente as coisas no eixo. Então, esse é um ponto de destaque aqui, a resiliência. Para você ter sucesso nessa carreira, estude mais, entenda mais sobre o que é resiliência. E nós vamos falar sobre isso com mais profundidade no nosso curso também. E agora eu quero falar com você um pouco sobre como trabalha o líder MMA, o líder que está focado em mentalidade, método e atitude. Como fazer as coisas, como resolver as diversas situações que impactam o seu trabalho. E aí, o que eu percebi, o que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional? Eu percebi que eu tinha um conjunto de atividades que eu fazia, um modo de fazer as coisas, e depois, como eu disse, eu fui decodificando e fui entendendo, e hoje estou trazendo para você de uma forma estruturada, de uma forma organizada, ou seja, mais de meio caminho andado. E é isso, a minha proposta é exatamente essa, eu quero facilitar a sua vida. Eu não quero que você precise passar por tudo que eu passei sem uma devida orientação. Eu quero justamente que você tenha esse caminho mais facilitado. E aí o que é importante? Método. O gestor precisa de método. Gestão precisa de método. Se você não tem método, você começa a fazer as coisas de uma forma meio aleatória. E se você vai para a aleatoriedade das coisas, qual é o problema que você enfrenta com isso? Que você não tem um caminho seguro para que as coisas aconteçam. Na medida que você tem um método, você sabe que diante daquelas situações que você vivencia, se você aplicar o método, você vai fazer com que as coisas entrem no eixo mais rapidamente e que você faça com que o teu resultado apareça com menos trabalho. Então, é muito importante que você aprenda a aplicar e uma vez que você aprende, que você consulta toda vez que você estiver tendo alguma dificuldade, você consulta o método e entende aonde você está errando,
e aprende aquilo que precisa ser feito, naturalmente, com o tempo, você não precisa mais consultar o método. Por quê? Porque o método já vai estar inserido e intuitivamente, você, através de decisões que você toma em microsegundos, você já vai estar aplicando naturalmente o método e fazendo acontecer. E o que eu chamo de método que eu batizei de RPM? Por que RPM? O R de rotina, o P de problema e o M de mudança. Porque na minha vida ficou muito claro que essas três situações, especialmente na média gerência, são as situações que impactam o trabalho diário, o trabalho cotidiano do gestor, do gerente ali da média gerência. Ou seja, ele tem rotinas para executar, processos que ele precisa estruturar e, uma vez estruturados, trabalhar e cumprir para que aquilo funcione bem. Ele tem problemas que vão surgir, como eu disse, por mais que esteja tudo organizado, vão surgir problemas com clientes, vão surgir problemas de diversas naturezas, com pessoas, com fornecedores, com colaboradores. E são problemas que vão impactar o seu trabalho e você precisa ter um método para lidar com esses problemas. E as mudanças. Sejam mudanças porque você precisa fazer a sua operação melhorar, porque você está atingindo metas e precisa de um outro nível, ir para um próximo nível, então você precisa mudar algumas coisas para ir além, como também, muitas vezes, as empresas podem passar por momentos de dificuldade e vão exigir que você mude, né? Vão exigir que você trabalhe em outras condições, e você precisa estar apto e saber como mudar as coisas. Então é muito importante que você tenha também um método para gerir mudanças. Então, falando sobre rotinas, o que eu passo para você aqui, que são 4 fases, né? 4 fases do método que você precisa desenvolver, e através do nosso curso eu vou te apresentar algumas ferramentas muito valiosas para você aplicar esse método, né? E a primeira coisa das rotinas envolve a priorização. A sua capacidade de priorizar precisa ser muito bem desenvolvida, porque no dia a dia das empresas, né, você tem as rotinas a serem feitas, mas você vai lidar em diversas situações com a necessidade de priorizar aquilo que precisa ser feito primeiro. Porque por mais que ambas sejam parte da sua rotina, nem sempre você vai ter todos os recursos necessários para executá-las ao mesmo tempo. Então você vai ter que ter uma capacidade de priorização muito boa. E, uma vez priorizado, você precisa minimamente planejar aquilo que precisa ser feito, estruturar o teu pensamento para que as coisas possam ser organizadas de forma que elas sejam feitas da melhor forma e entregues no tempo previsto. O terceiro passo importante do método ligado à parte das rotinas é a delegação. Muitos gestores têm dificuldade para delegar, ou delegam e não acompanham, ou delegam sem orientar devidamente as pessoas. Então, a delegação ela tem algumas técnicas importantes que você precisa desenvolver para que você consiga realmente ter êxito, para que as pessoas consigam receber a missão e cumprir a missão entendendo aquilo que precisam fazer. E o quarto item importante, a quarta fase importante do método ligado às rotinas, tem a ver com fiscalização, que é onde a maioria dos gestores falha. A maioria dos gestores não tem paciência, não tem o hábito, não gostam de fiscalizar o trabalho dos outros. E é aí que se perde. É aí que os gestores que crescem naturalmente se separam dos gestores que ficam parados no tempo ou que são expurgados da carreira. Por quê? Porque não tem a paciência devida, não tem o hábito, não desenvolve a disciplina de fiscalizar. E o teu funcionário, por melhor que ele seja, por mais leal que ele seja a você, você pode ter certeza de uma coisa, ele vai falhar. E se ele não for acompanhado, se ele não for fiscalizado, o teu trabalho vai ficar comprometido. E por isso, isso faz parte do nosso método no que tange ao cumprimento das rotinas. E no tocante aos problemas, a gente tem também 4 fases que precisam ser desenvolvidas e que eu destrincho isso com muita clareza e com muitos detalhes para você no nosso curso, que são os problemas, a solução de problemas. Então a primeira coisa do método está ligado a absorver. Como é que eu absorvo um problema sem ter uma reação desproporcional e sem ter uma reação que faça com que as coisas se percam e que o problema muitas vezes até aumente. Então, essa primeira etapa de absorção do problema, ela é fundamental para que a gente procure entender bem o que está acontecendo. E o segundo passo é o passo de diagnóstico.
Uma vez que eu tenho um problema e que eu entendi o que aconteceu de fato, quem está envolvido nesse problema, o passo seguinte é eu entender o que causou esse problema. Qual é a relação de causa e efeito? Porque se eu não compreendo isso, e aqui a gente tem que aprender a atuar como um médico. O médico, ele naturalmente, o trabalho dele é ligado a entender problemas, sintomas que um paciente tem. Mas qual é o passo seguinte dele? Uma vez que ele identifica o problema, que ele percebe o sintoma, ele procura fazer, primeiro, clinicamente, né, entender clinicamente o que é a causa daquilo que você está sentindo. Se ele tem dúvidas, ele faz alguns exames, né? Primeiro um exame de sangue, depois alguns exames de imagem, e ele, através de informações mais detalhadas, ele faz um diagnóstico, e através do diagnóstico ele define como resolver aquele problema. E por que deveria ser diferente com o gestor? Não deveria ser diferente. Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente absorve, entende o que foi aquele problema, o que é de fato aquele problema, e a gente tem que partir para o diagnóstico, através do quê? Da análise de alguns indicadores, de análise de não conformidades, e entender qual a causa daquele problema. O que causou e qual é a causa que precisa ser corrigida. Né? Então, uma vez que eu tenho um bom diagnóstico, eu vou para a solução do problema. Eu vou para a ação que eu preciso fazer para resolver. No entanto, nem todas as ações dependem e estão no nível da alçada da gerência, da média gerência, principalmente. E é aqui que muita gente se perde também. Por quê? Ou toma decisão que está fora do seu nível de alçada, ou não tem receio de levar ao seu superior e procrastina e demora para levar isso para um nível superior de análise e decisão. É o que a gente chama de escalar. Então, a quarta fase desse método está ligada à fase de escalar. Eu tenho que saber o time certo em que eu vi qual é o problema, eu diagnostiquei, eu tenho qual é a possibilidade de solução, mas muitas vezes ela demanda algum investimento, demanda alguma mudança importante de curto prazo, e às vezes eu não tenho alçada para decidir sobre isso. Então eu preciso escalar. E eu preciso fazer isso no tempo certo. Então, quando a gente está falando de problemas, a gente tem as 4 fases: absorver, diagnosticar, resolver ou escalar, se depender de um nível superior de avaliação. E o terceiro ponto do método refere-se às mudanças. Eu tenho também as 4 fases aqui ligadas às mudanças, onde eu estou falando de aprendizado, onde eu tenho que aprender o que está acontecendo, para que eu possa, a partir daí, projetar uma mudança, e projetando uma mudança, eu tenho que partir para negociar essa mudança, porque isso muitas vezes vai implicar que eu venda uma ideia daquilo que precisa ser feito, seja uma mudança de equipe, seja a implementação de um novo processo, de uma nova tecnologia, e isso pode requerer investimento, pode requerer decisões que impactem no orçamento da organização, e naturalmente eu preciso vender essa ideia. E uma vez que eu sou apto e hábil para fazer essa venda e negociar essa mudança, eu tenho que ter habilidade de implementação. Então vejam que as fases todas estão sempre encadeadas. E não basta eu ser eficaz em uma, eu tenho que ser eficaz em todas elas. Tanto nas 4 ligadas à rotina, tanto nas 4 ligadas a problemas, e quanto às 4 ligadas à mudança. E no curso a gente vai ver como desenvolver bem cada uma dessas fases, quais as ferramentas que a gente vai utilizar para a gente conseguir ter êxito nesses 4 fases de cada um desses 3 métodos ligados e que se complementam e formam o método RPM: rotinas, problemas e mudanças. E eu quero falar com você agora, que é outro item importante do nosso curso, que está ligado às 4 dimensões da gestão. E aqui tem um pulo do gato muito importante, que você preste bem atenção. Eu vou discorrer melhor no curso, mas quem conseguir compreender isso vai ter também uma capacidade de raciocínio muito melhor, muito maior, quando estiver diante dos desafios da gestão empresariais. A gestão, ela tem 4 dimensões muito importantes e que a gente tem que entender em que ponto, em que dimensão o problema que a gente está ligando está localizado. Então, quais são essas 4?
A primeira é a estratégia empresarial. A estratégia, muitas vezes, na maioria das vezes logo, ela está ligada a produtos e mercado. Ou seja, como a empresa, o que a empresa faz para ganhar dinheiro, qual o modelo de negócio que ela tem, como entram as receitas, como ela cria valor para aquilo que ela faz. A estratégia, naturalmente, ela está muito mais ligada à alta administração. É a alta administração que define o que é a estratégia. E é a alta administração que tem a missão de mudar a estratégia. Só que a estratégia não é algo que se mude toda hora. É algo que você toma uma decisão, você desenvolve, você faz um plano e ela perdura por um longo tempo. Se não for isso, não é estratégia, né? Então, a estratégia é algo que você pensa muito bem, planeja muito bem para executar. É o produto que você faz, que você leva ao mercado, ao serviço, é a forma como você atende, é a maneira como você quer ser percebido, se você quer ter uma estratégia baseada em preços baixos, em custos baixos, ou se você quer ter uma estratégia ligada à diferenciação, à criação de valor agregado para o cliente, ou se você quer atuar num determinado nicho específico e ser reconhecido por ser especialista naquele segmento. Então a estratégia está ligada a isso. E essa estratégia ela se desdobra em objetivos, indicadores e metas. E isso é que impacta a nível da média gerência. A média gerência ela recebe objetivos relacionados à estratégia. E é aqui que começa a dimensão estratégica da média gerência, quando ela recebe as missões, os objetivos, os indicadores que ela tem que perseguir e as metas específicas de cada indicador que ela tem que cumprir. Tá? Agora, o que faz com que uma estratégia seja executada e tenha êxito? São os processos. Os processos são as etapas fundamentais que devem ser desenvolvidas pela média gerência para que as coisas aconteçam. Mas nem sempre a média gerência tem a incumbência, tem a missão de estruturar um processo. Muitas vezes esses processos já estão desenvolvidos na empresa, ou existe uma área de processo, ou eles foram já desenvolvidos por quem veio antes. Só que processos são estruturas de engrenagens de como as coisas são feitas, como as atividades se encadeiam dentro de uma organização. E esses processos nem sempre estão muito bem estruturados. Com o tempo, os processos sofrem rupturas, seja porque as coisas precisam ser feitas de uma forma diferente mesmo, porque o mercado mudou, porque a empresa evoluiu, porque novas tecnologias foram implementadas. O que acontece é que, se o gestor ele não percebe que os processos podem estar quebrados, podem estar com gaps, ele sempre vai ter intermitências no seu trabalho e ele vai ser diretamente impactado. E aí onde é que está o ponto importante? Se eu não percebo que um problema que eu estou enfrentando, que uma dificuldade que eu estou tendo para poder entregar meu objetivo está ligada a processos, eu vou sempre no nível das pessoas. E esse é um grande erro que que os gestores cometem, que é o quê? Sacrificar pessoas, crucificar as pessoas, quando na verdade elas apenas estão executando processos quebrados, processos que geram dúvidas, processos que não estão completos. Então, a partir daí, quando a gente percebe isso, quando a gente tem um nível de maturidade maior na área de gestão, a gente percebe que se a gente corrige os processos e educa e treina as pessoas, elas naturalmente têm uma performance melhor e naturalmente a entrega do nosso resultado também é melhorada. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa visão e por isso essa dimensão da gestão, que são os processos, ela é fundamental que um gestor tenha essa boa noção. Então, geralmente ela está nas regras de negócio, que são definidas, e em rotinas e procedimentos. Então, um grande sintoma que você tem quando os processos são um problema é quando as pessoas começam a discutir sobre quem deveria ter feito aquilo, por que determinada coisa não foi feita. Como muitas vezes um diretor chega, por que isso não foi feito? Aonde estava claro que era para A ou B fazer aquilo? Onde estava claro que aquilo fazia parte da sua rotina?
Então, se aquilo não está claro, não está definido, não está formalmente estabelecido para que seja feito por uma determinada área, por uma determinada pessoa, isso vai dar problema, vai dar o que a gente chama das bolas divididas e vão gerar estresse, conflitos dentro da organização. E muitas vezes a alta administração é acionada, muitas vezes para resolver um problema de processo. E ao não corrigir, a certeza única aquele problema vai voltar a acontecer. Então, quando você tem essa visão, e por isso entender as 4 dimensões são fundamentais, porque se a gente percebe que o problema é de como as coisas são feitas por uma falta de definição, ou mesmo porque um processo envelheceu, a gente toma decisões erradas e penaliza as pessoas. A terceira dimensão está ligada à tecnologia. A tecnologia é algo que faz parte dos processos, mas muitas vezes traz um dano à operação e traz um dano ao teu trabalho. Um exemplo, às vezes um cadastro desatualizado. Um cadastro desatualizado pode trazer inúmeros problemas para a operação de uma empresa. Às vezes os processos estão ok, a estratégia está ótima, né? A estratégia está ótima, os processos ok, mas algum problema de tecnologia, de infraestrutura, ou de sistema, ou de um cadastro errado, faz com que aquela operação tenha problema e isso impacta o teu resultado. Então é muito importante entender de qual dimensão a gente está falando. Quando a gente começa a entender bem aonde está o problema, a gente sabe quem tem que resolver e o que precisa ser mudado antes de sair penalizando a última camada da dimensão, a última dimensão, que são as pessoas. Então as pessoas, elas são organizadas em estruturas organizacionais. Então, se eu tenho um processo, mas eu tenho estruturas que não são adequadas a esse processo, ou seja, faltam cargos, normalmente é isso, faltam cargos adequados e funções, ou até mesmo quantidade de pessoas para poder executar todos aqueles processos. Então, às vezes, eu tenho uma boa estratégia, eu tenho processos definidos, tenho a tecnologia, mas não tenho, às vezes, as pessoas corretamente. Então, se eu compreendo bem essas 4 dimensões, estratégia, processos, tecnologia e pessoas, eu tenho que ser capaz aqui de identificar aonde está afetando o meu desempenho, aonde está afetando o meu trabalho. Se está no âmbito da estratégia, não compete a mim, mas compete a mim saber sinalizar para os meus superiores, para a minha alta administração, que eu percebo, por exemplo, e isso acontece muito, a área comercial é uma área que está sempre lidando com o mercado, a área de atendimento também, são pontos muito importantes da empresa que percebem quebras na qualidade da estratégia empresarial. E quando isso acontece, é importante que seja sinalizado, porque se a quebra de desempenho ela vem da estratégia, naturalmente os processos que eu tenho para suportar a estratégia, por mais que eles estejam corretos, eles vão ser impactados, os meus resultados vão ser impactados, porque eu não tenho uma estratégia muito bem estruturada. No curso a gente vai ver isso em detalhes, para que fique bem claro essas 4 dimensões. Aqui, o que eu quero transmitir para vocês é que é muito importante que a gente enxergue que existem essas 4 dimensões, porque aqui está o pulo do gato, como eu disse no início. Se você entende aonde está o problema que uma empresa está enfrentando e aonde está sendo impactado o teu trabalho, se é na dimensão da estratégia, dos processos, da tecnologia ou das pessoas, você vai com mais precisão direto ao ponto que você precisa corrigir. Você não fica se perdendo no volume grande de situações que você não sabe como corrigir. E o melhor, você não vai em cima apenas das pessoas. Quantas pessoas foram demitidas das suas empresas? Quantas pessoas foram impactadas? Porque o problema não era de pessoas, o problema era de processo, ou de tecnologia, ou de estratégia, e essas pessoas foram sacrificadas nas organizações. Então, se você quer ter um desempenho acima da média como gestor, você precisa compreender isso, e através do curso eu vou entrar num detalhamento de um conteúdo que dificilmente você vai ter visto em outro lugar. Bem, meu amigo, minha amiga, é muito bom
ter estado com você até agora nessa videoaula introdutória. Espero que você tenha gostado. No nosso programa completo, tudo que nós falamos aqui, vamos falar com muito mais profundidade. E você vai ter também um conjunto de bônus muito relevante que eu estou trazendo para você, especialmente para esse primeiro curso, para essa primeira turma que vai estar acompanhando aqui a gente no programa MMA de Liderança Gerencial. Então eu peço a você que agora clique aqui no botão que está aqui embaixo para fazer o seu cadastro, para poder receber o aviso de lançamento do curso. A gente também tem no nosso site, na página principal, um campo para você participar da nossa pesquisa de mercado, que a gente ainda está em fase final de conclusão das gravações das aulas e também da elaboração do conteúdo. Então está aberto ainda para algum conteúdo novo que você queira ver ou que você gostaria de sugerir, e vai ser com muito prazer que a gente vai poder receber a tua sugestão também. Então vai agora aqui embaixo, clica, se cadastre para receber o aviso de lançamento. Em breve a gente vai estar junto, você vai estar sabendo aqui das nossas condições promocionais para participar do nosso primeiro curso aqui, que envolve o programa MMA de Liderança Gerencial. Prazer estar com você, estamos juntos e vamos nos ver novamente na nossa jornada. Forte abraço!